Olá, casados e felizes! Muito obrigado por você estar aqui conosco neste nosso vídeo de hoje. E eu quero falar sobre casamento à prova de tudo. Será que existe algum relacionamento de fato à prova de problemas? Será que existe relacionamento, casamento que nunca enfrentará uma crise? Ou quem sabe até um casamento inabalável? Aonde ele supera todos os problemas e obstáculos que aparecem para ele. Será que o seu casamento é assim? Será que o meu é assim? Eu acredito, pessoal, piamente que não existe casamento inabalável, mas eu acredito que todo e qualquer casamento, relacionamento, ele vai passar por crises e enfrentará dificuldades enfrentará problemáticas, seja na área sexual, na criação de filhos, nas finanças, ou até uma doença física, uma doença emocional, enfim. Diversos problemas podem atingir os relacionamentos, mas a grande verdade que eu quero que você guarde com você neste vídeo é que não são os problemas em si o maior obstáculo que nós precisamos vencer, mas sim como eu lido com os problemas, como eu reajo aos problemas que nos acontecem. Veja, isso é tão sério pensar nisso. Que significado eu dou aos problemas que surgem na minha vida? Exemplo, tem pessoas que elas passaram, ou até casais que passaram por uma traição, um exemplo, e não conseguiram superar. Aquilo ali virou um atropelo, virou uma âncora que segurou a vida deles. Tem outros casais que passaram por isso e reagem muito bem a tudo isso. Ou individualmente falando, você deve conhecer pessoas também, como eu conheço, que sofreram abusos ou coisas desse tipo, nunca tiveram amor, carinho dos pais, ou uma vida muito difícil no passado, e quando elas se tornam adultas, aquilo para elas foi nada. Elas conseguiram superar os problemas e os desafios e prosseguiram nas suas vidas. Outros não, ficaram parados, ficaram com síndromes, com traumas. Então, na verdade, não é em si o problema a grande questão, mas como eu lido com ele, como eu reajo a ele, qual o significado, a importância que eu dou para ele. Então, guarda isso. Mas a grande questão é, será que existe casamento à prova de tudo? Eu quero contar uma história para vocês de um personagem da Bíblia, né, por nome Jó. Este livro é um dos livros da Bíblia do Antigo Testamento e ele narra a história desse próprio personagem que é o nome do livro, Jó, aonde Deus permitiu que o próprio Satanás provasse ele, tocasse na sua saúde, na sua família, nos seus bens, porque o próprio Deus havia dado testemunho de que Jó era um homem justo e íntegro. E Satanás, ele disse naquele instante que, claro, por ele ter sido abençoado por Deus com riquezas e bens, isso era a razão pela qual Jó era fiel a Deus e justo. Então, Deus permitiu que toda uma situação adversa viesse sobre a vida de Jó. O que é que aconteceu? Em dias, ele perdeu todos os seus bens. Depois o diabo veio e provou sua saúde física. Ele ficou com úlceras pelo seu corpo. Na verdade, Jó ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 filhas. Ele perdeu todas as suas riquezas que ele tinha naquela época. Perdeu todos os seus filhos. E depois ficou com úlceras aonde ele estava sentado no chão, o texto diz, e ele com um caco de telha, ele coçava suas úlceras, mas ainda assim Jó se manteve íntegro e fiel a Deus. Ele não pecou em nenhum instante da sua vida. Mas você quer saber um grande golpe que Jó sofreu? Foi exatamente seus amigos, entre aspas, Elifaz, Zofar, Bildade, que foram lá lhe acusar, dizendo que ele tinha pecado, que ele precisava se arrepender. O maior golpe que Jó sofreu não foi o fato de ter perdido seus bens,
Ou o maior golpe não foi talvez ter perdido seus filhos, que é dolorido demais, mas a mulher com quem ele poderia voltar a construir tudo de novo, ela diz essas palavras: você ainda mantém a sua integridade para com Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu acredito que isso foi um dos maiores golpes, além da perca dos filhos, que Jó sofreu. Jó sofreu profundamente com aquilo. A mulher com quem ele construiu tudo, aonde ele chegou no mais alto nível de prosperidade e riqueza, tendo 10 filhos ao lado dela, e aquela mulher chega e diz assim: agora amaldiçoa teu Deus e morre, não tem mais esperança para ti. E Jó, muito forte, ele diz: como uma mulher louca tu estás falando. Será que nós só poderíamos receber o bem de Deus e não o mal? Então Jó dialoga com aquela esposa, ele se comunica com ela, mostrando que não é assim aquele quadro. Existem várias pessoas que condenam a mulher de Jó. Eu já vi várias histórias e também músicas até que condenam aquela mulher. Mas eu quero que você pense comigo. Será que é fácil? Será que é fácil para uma mãe e esposa perder tudo que ela tinha? Perder os seus filhos? Olha, escutar a perca de um filho, saber que um filho morreu, que não o filho enterrou o pai, mas o pai enterrou o filho, isso já é dolorido demais. Imagina ela ter que enterrar 10 filhos. Ela perder todos os seus bens e o homem com o qual ela poderia restaurar tudo de volta está sentado sobre cinzas, se coçando com um caco de telha. Isso não era fácil. Eu não sei o que é que você acha disso tudo. Se é fácil para você condenar a mulher de Jó, eu não condeno. Eu sei que cada um tem experiências diferentes. E como você reage a essas problemáticas é a grande questão. Jó conseguiu reagir. Diz lá o texto que ainda assim, diante de tudo aquilo ali, Jó não amaldiçoou a Deus, ainda permaneceu íntegro e fiel a Deus. Mas quer saber o final dessa história? O final feliz? O final feliz é que depois de tudo isso, Deus restabeleceu em dobro tudo que Jó tinha. Jó passou pelaquela prova e provou para Satanás que não eram os bens, que não era a família, não era nada, mas sim a fé verdadeira e íntegra que ele tinha em Deus. E Deus deu a ele tudo em dobro, todas as riquezas que ele tinha. E os filhos também, filhos lindos, maravilhosos. Ele restaurou seu casamento. E a Bíblia não diz que foi com outra mulher, mas com a mesma mulher que tinha falado tudo aquilo para ele. Então, pense nisso, nesse vídeo. Reflita. Que lição você pode extrair dessa história? Que não existe casamento perfeito. Que não existe casamento inabalável. Mas existem casamentos que sim podem sofrer mediante determinados problemas, sofrer situações, a estrutura se abalar. Mas não significa que ele precisa se acabar, que ele vai se acabar, que tem que terminar. Que lição você pode extrair daí? É que mesmo diante de problemas difíceis, há sempre uma solução, há sempre uma luz no final do túnel, há sempre um escape que você pode vencer. Qual o valor que você está dando aos problemas que você está enfrentando agora? Será que eles são tão grandes assim? Ou eles podem ser contornáveis? Reflita nisso. É possível sim você vencer os problemas que surgem na sua vida. Mas será que a primeira atitude que você tem tomado é agressão verbal ou agressão física? Como você reage aos problemas que surgem diante de vocês dois? Será que a sua primeira atitude é fazer uma ameaça que vai se divorciar?
Que atitude você tem diante dos problemas que surgem no casamento? Partir para uma agressão física? Ou ir para a casa dos pais, buscar refúgio, socorro lá? Eu vou te trazer aqui 4 dicas que podem ajudar no seu relacionamento, nos problemas que surgem. Primeira dica que eu quero trazer para você: não coloque os pequenos problemas debaixo de um tapete. Não, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso. E aí você vai guardando aquilo ali e aquele problema minúsculo, ele pode se tornar um problemão depois. Dica número 2, eu quero que você guarde. Olha, a melhor forma de você se comunicar não é falando muito, mas é aprendendo a ouvir. Aprenda a partir de hoje a ouvir melhor o que o seu cônjuge está falando. Dica número 3. Entender melhor o que o seu cônjuge está falando acerca do problema. Procure entender melhor o que ele está dizendo. Não significa que você precisa concordar com ele, mas procure entender melhor o que ele está falando acerca do problema. Compreenda, possivelmente ele pode ter razão. É possível dele ter razão. E dica número 4. Um relacionamento ele se constrói com inteligência emocional. E pode ser que naquele instante você não tenha essa inteligência suficiente para dialogar diante daquele conflito, diante daquele impasse que vocês estão passando. Então peça desculpas ao seu cônjuge assim: olha, não estou com condições de conversar agora com você. Vamos deixar essa conversa para depois, em uma outra hora. Não é para você guardar debaixo do tapete, mas é que você precisa entender que naquele instante você não tem condições emocionais para conversar. E aí você marca aquela conversa, aquele embate para uma outra hora, quando você estiver mais calmo. Porque às vezes no calor da emoção, nós vamos dizer alguma coisa que não é para ser dito, que não é a verdade dos fatos. Então, pense nisso, tá certo? E eu quero te dizer uma coisa. A saúde emocional de um relacionamento ele é muito importante. Saber fazer a gestão dos conflitos, ele traz saúde para um casamento. Todo e qualquer relacionamento ele vai passar por conflitos, vai ter brigas, vai ter impasses, haverá problemas. Mas saber fazer a gestão desses conflitos é muito importante. Isso traz saúde e maturidade para o casamento. Então, fica com Deus, pensa nisso e até o nosso próximo vídeo.